Bem-vindos de volta a mais um vídeo do Decifra, nessa semana especial que a gente está falando sobre finanças para casais, onde eu estou aqui com a minha esposa, Camila, e a gente está compartilhando algumas experiências, está compartilhando alguns estudos que a gente fez ao longo da nossa vida, em determinadas situações e soluções que a gente acabou tomando para as nossas experiências e que a gente espera que traga luz para as experiências de vocês. Vamos lá! A gente já vem falando então sobre dois outros temas. Quem não assistiu, volte por favor, assista, procure aqui no canal. A gente tem dois temas muito legais discutidos até agora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é, puxa... a nossa cara. E assim, deu tão bom pra gente, não foi? Que é o seguinte, a gente se casou, passamos 5 anos, os 5 primeiros anos já casados, morando em outra cidade, estudando, tendo uma vida realmente de estudante. Em certo tempo a gente morou em cidades diferentes, vamos falar mais sobre isso. Então assim, foi uma vida muito bem aproveitada ali, naquele momento, para plantar, para poder buscar conhecimentos, para poder buscar experiências, coisas que hoje nos fazem colher um fruto muito legal, não é? Tanto de amizades que a gente traz até hoje, quanto de valores que a gente aprendeu numa cultura diferente que a gente viveu, coisas que a gente traz para os nossos filhos, para nossas vidas. Cara, impressionante. Eu acho que eu não consigo passar 2, 3 dias sem falar com alguém de Bauru. Cara, ficou assim uma coisa tão forte. E já tem praticamente 8 anos que a gente não mora mais lá, mas as férias tem que ser lá, sabe? Enfim, virou uma coisa realmente muito importante. A gente tem 2 famílias, né? Então, o tema é o seguinte: aproveitem para vocês investirem em vocês, investirem em estudar mais, enfim, enquanto vocês não têm filhos. Porque depois vem muito mais responsabilidades, tudo vai precisar de mais tempo, tudo vai ficar mais difícil de fazer se a questão for espaço, né, geográfica. Então assim, buscar um momento ali no início do casamento para dar um gás. E antes de te passar a palavra, existe aí os estudiosos, né? Eu ouvi pelo Thiago Nigro, mas depois eu ouvi também por outros. O seguinte, é preciso viver uma vida assimétrica, né? É uma das maneiras da gente buscar riqueza, viver uma vida assimétrica. Quem tem uma vida muito equilibrada tende a não ter riquezas. Tá? E eu estou falando de riquezas em vários sentidos. Quem busca, em certo momento, desequilibrar de uma forma pesada, apertada por um tempo, daqui a pouco tem uma folga para que possa desequilibrar para o outro lado. E ter uma vida mais tranquila, mais folgada. Né? Amor, o que você traz pra gente aí com esse tema? Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para todos os nossos amigos de Bauru. Como o Henrique falou, realmente é uma família pra gente. Às vezes eu escuto assim de algumas pessoas que até moraram em Bauru um tempo. Mas menina, tu vai viajar nas férias pra Bauru? Gente, eu vou, porque tem muitas pessoas especiais que ficaram lá e a gente sente muita saudade. Enfim, eu trouxe essa temática, né, sugeri essa temática pro Henrique por uma questão muito simples, assim. A gente vê que ainda existe aquela máxima do quem casa quer casa. Então, quando começa a planejar casamento, já começa a planejar dívida. Já começa a planejar, eu preciso financiar uma casa, eu preciso pagar um casamento de, sei lá, 100 mil reais, eu preciso várias coisas. E aí tu já começa uma vida a dois cheio de coisas a dever, assim, a pagar, né? Mas que naquele momento em que a gente casa, em que a gente é só os dois, né? Em modelos em que é só os dois, porque, por exemplo, existem situações que as pessoas casam e já têm filhos e tudo, né? Mas o momento, estamos falando no momento em que um casal se juntam para começar uma família, né? Então,
nesse momento é o momento de você realmente viver uma vida apertada, né? Às vezes a gente fica muito naquela máxima e às vezes isso é um pouco prejudicial em todos os processos da nossa vida, da gente querer sempre se recompensar, né? Porque a gente trabalha muito, a gente se ferra muito, então sempre a gente acha que a gente merece comprar alguma coisa, não sei o que, comer alguma coisa, não sei o que, deixar de fazer tal coisa diferente. Então a gente sempre busca se recompensar porque a gente se lasca muito trabalhando. Mas eu acho que o momento ali do começo do casamento, né, é um momento em que a gente precisa dedicar para poder realmente viver uma vida mais apertada, guardar mais dinheiro, porque quanto antes a gente começa a construir a nossa reserva, a nossa riqueza, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo mais rápido, obviamente, né? Então, a gente viveu, isso foi assim com a gente, né? A gente saiu de Belém, como eu falei, eu me formei em janeiro, a gente casou em novembro e em março do outro ano a gente já estava morando em Bauru. Então, com muito pouco tempo que a gente tinha se estabilizado aqui, a gente já saiu e já foi viver realmente uma vida assimétrica, desequilibrada, sem renda, sem nada. A gente foi pra lá assim com a fé de Deus e muitos sonhos, assim, e muita coragem, porque se fosse hoje eu vou te dizer que eu não ia ter coragem de fazer isso, não. Foi quase inconsequência, assim. Mas como a gente tinha coisa de jovem, Poxa, o isso jovem faz precisa parte. fazer isso, né? A gente tem que aproveitar esse ímpeto do jovem, que às vezes é meio inconsequente, para poder realmente tomar, às vezes, decisões mais arriscadas, experimentar e morar o momento fora, do não sei o risco. quê. É o momento do É risco. o momento do experimento, né? Exatamente, foi assim com a gente realmente se arriscou, a gente passou por bastante perrengue, teve suporte familiar, mas assim, a gente teve um certo suporte. A gente não foi sustentado por pai, por mãe, por sogro, por sogra, por ninguém. A gente realmente ralou e correu atrás. Quando a gente se apertava, a gente pedia ajuda, mas nunca foi assim uma dependência absoluta dos nossos familiares pra gente poder sobreviver. E a gente trabalhou muito, como o Henrique falou. Eu fiquei 2 anos fazendo especialização em Bauru, depois passei no mestrado para Piracicaba, fui para outra cidade e aí o Henrique ficou em Bauru, porque não era justo, ele já tinha construído nesses 2 anos, feito isso aqui para poder ser conhecido, começar a dar aula, ser chamado para tocar, já estava começando a melhorar o nível das tocadas, né? Porque no início era um nível bem hard. E aí não era justo que eu falasse assim, então agora a gente vai embora para Piracicaba, senão a gente ia zerar tudo de novo, né? E era mais complicado, muito complicado. Então, naquele momento a gente fez essa opção de morar durante a semana separado e aí no final de semana 2 aluguéis, né? Então eu fui morar num pensionato de meninas que faziam faculdade. Eu já casada, fazendo mestrado. Então assim, outro tipo de vida, mas eu tive que me adequar porque era o que eu conseguia pagar. Eu não conseguia pagar o aluguel de um apartamento sozinha naquele momento. Até para pagar o pensionato eu contava com a ajuda do meu pai. Então, foi uma vida muito, muito difícil. A gente vê que hoje o que a gente já consegue construir é já bastante diferente do que a gente viveu naquele momento. Mas era o momento da gente fazer essas loucuras. Porque hoje, por exemplo, se eu precisasse fazer isso hoje, com 2 filhos, né, com a responsabilidade que eu tenho, enfim, não ia ser possível, né? Então aproveitem para poder fazer tudo isso enquanto vocês podem viver. Eu lembro que quando eu morava em Piracicaba, várias vezes eu não tinha carro, eu andava de ônibus, eu fazia compra no supermercado e às vezes eu não tinha comida em casa, eu jantava biscoito recheado, miojo, porque não tinha como ir lá no supermercado para poder comprar comida. Era ruim, eu passava o dia na faculdade, saía de noite, era ruim para eu ir no supermercado, era distante. Então, aquele momento era aquilo que eu tinha, que eu não posso fazer hoje. Posso simplesmente hoje dar biscoito recheado para meus filhos jantarem, né? Porque quando eles chegam, a gente precisa de um planejamento, a logística fica mais difícil, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor para a gente poder colocar eles dentro de uma qualidade de vida melhor. Né? Então, enquanto a gente está só ali, a gente pode fazer certas extravagâncias. Quando eles chegam,
precisa desacelerar, precisa dar um tempo maior de qualidade para eles, precisa dar uma qualidade de vida em relação a sono, em relação, né? Quando a gente é muito jovem, a gente vai e vira a madrugada trabalhando e não sei o quê. O Henrique tocava até 4 horas da manhã. E aí, hoje em dia, a gente já faz certas escolhas para não precisar fazer tudo isso, porque precisa, né, ficar com eles, precisa ter essa qualidade. E a gente vai ficando velho, né? A gente já não vai querendo fazer essas coisas. A gente vai mudando de fase, né? Vai mudando de fase. E, cara, poxa, uma coisa, assim, parece uma vida sofrida que a gente teve. Mas, cara, era tão gostoso, a gente adorava. Mas é o que eu digo, é uma saudade aliviada. É uma saudade aliviada. A gente olha porque a gente tem a capacidade de abstrair as coisas ruins. A gente passou muito perrengue, mas foi muito importante. Eu não trocaria o que a gente viveu, sabe, por outra experiência, porque foi uma experiência extremamente importante. Assim, nos uniu enquanto casal, fez a gente conhecer várias pessoas. Hoje a gente sabe o porquê que a gente foi pra lá. Não foi pra fazer o que a gente foi fazer, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Ali era o pretexto que Deus colocava pra gente, pra poder realmente fazer o que Ele queria fazer na nossa vida. A gente consegue tirar algumas coisas aqui rápidas que foram, assim, muito, muito legais e que a gente acabou trazendo pra nossa vida hoje. Por exemplo, religião. Cara, eu lembro que em Bauru a gente teve situações fantásticas. A gente teve a oportunidade de entrar numa igreja que era a paróquia universitária e não tinha naquela ocasião ali um grupo de jovens. A gente, junto com outros amigos que estavam chegando ali, jovens também, montamos um grupo. Esse grupo se fortaleceu. Num dado momento ali, o Papa veio para o Rio de Janeiro, a gente botou 50 pessoas no avião, foi para lá. Sem um centavo! Vendendo cupcake no final da missa. Então assim, poxa, cara, quanta experiência rica, né? A gente vê que o resultado é legal do que a gente busca. A gente pensar numa coisa e a gente ter um resultado, são duas coisas muito legais e muito importantes. Agora o processo, cara, isso é que enriquece, é isso que vai fazendo a gente aprender. Então assim, igreja, a gente viveu experiências fantásticas, inesquecíveis, né? O que mais? Amigos, né? Amigos. Profissionalmente, fizemos um network incrível. Até hoje eu trabalho com as pessoas com quem eu trabalhava lá, os meus amigos, e me procuram, eu procuro eles, a gente troca ideia, a gente faz coisas juntos. Quando a gente morava lá em Bauru, eu sempre vinha com o meu teclado no avião. Porque quando chegava aqui para passar, sei lá, 15 dias, eu avisava para os amigos e eu chegava aqui e eu tinha um monte de trabalho. Eu lembro que o meu primeiro iPad, era o iPad 4, isso tem 10 anos. Ele valia R$ 2.500 na época. E eu vim pra cá e toquei durante, sei lá, um mês mais ou menos. E quando eu cheguei lá, eu falei, amor, eu vou comprar um iPad. Porque só com o dinheiro que a gente conseguiu faturar em Belém, nas férias, já deu esse valor aqui. E hoje acontece a mesma coisa com o Bauru. Eu consigo fazer os meus trabalhos com o pessoal de lá. Então, assim, só enriqueceu, só abriu enfim, riqueza para a vida, né? Não só financeira, mas de amigos, de pessoas, de situações, de experiências, Nossa, a gente aplica em tudo o que a gente aprendeu lá. Em tudo. Né? Bacana. Bom, desse assunto, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com o quarto tema. Eu queria convidar vocês a compartilhar as experiências de vocês aqui nos comentários. Deixa aqui pra gente. A gente quer trocar, a gente quer aprender também com vocês. Então, escreva aqui nos comentários as experiências de vocês. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Quem não deu like, dê um like, por favor. Já viu, assim, o quanto esse vídeo está sendo rico, o quanto essa série está sendo rica? Se você ainda não assistiu, temos aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Estamos gravando vídeo todos esses dias, trazendo conteúdos para vocês de finanças para casais. Então, para amanhã, a gente tem um outro tema super interessante, que é o seguinte: buscar maneiras de se divertir gastando menos. Buscar maneiras de se divertir em casa
escolhas inteligentes de diversão que, de repente, vão trazer experiências mais incríveis do que se a gente estivesse ali fazendo algum outro tipo de consumo. Aguarde e amanhã a gente volta. Eu vou ficando por aqui, junto com a Mila. Um beijo, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau! Tchau!